Oi, pessoal! Vez por outra eu falo aqui frases do tipo: esse quadrinho não visa só entretenimento, ele traz algo profundo, ele mexe com a gente. E essas frases elas podem se aplicar de maneira muito especial e intensa ao quadrinho sobre o qual eu quero comentar hoje, que é esse aqui. Não era você que eu esperava. Com perdão do trocadilho, não era você que eu esperava, foi um dos quadrinhos pelo qual eu mais esperei esse ano. Assim. Cara, eu gostei muito disso aqui. Que quadrinho legal, cara. Que coisa profunda, assim. Eu vou dizer o seguinte, eu posso dizer que toda a espera que eu tive por ele não fez com que eu me decepcionasse. Pelo contrário, ele superou as minhas expectativas. Esse quadrinho, ele é autobiográfico. Ele é escrito pelo Fabien Toumé. Peço perdão, não sei francês, não posso estar pronunciando o nome do cara errado, mas isso importa pouco, né? O seguinte, ele fala sobre o quê? Ele é a história de um pai, né? De um pai já de uma filha, tá? Pai, fala sobre a segunda filha, principalmente. Né? Fala sobre a família, mas foca essa segunda filha. Esse cara, ele tinha um medo terrível de ter um filho com síndrome de Down, ou com o nome correto, que inclusive falado no quadrinho, trissomia 21. Esse medo, ele aparece muito de várias maneiras. Nas ultrassons, ele tem toda ultrassom, o que ele quer saber é isso. Inclusive, esse medo é colocado de maneira interessante na história dele. A primeira sequência do quadrinho é a adolescência dele e um contato que ele teve com um outro adolescente trissômico. E ele e os amigos, eles tratam com desprezo, eles tratam mal, e esse rapaz, ele fica chorando. Essa é, eu imagino que seja a primeira memória dele, né, sobre essa situação. E essa rejeição, ela é tão grande que tem uma sequência aqui muito forte. Ele com a esposa num parque, a esposa vê uma criança trissômica, lembrando, né, com síndrome de Down, e elogia a beleza da criança, e ele diz assim: por que essas crianças existem? Por que essas crianças existem até hoje? Como é que no mundo de hoje pode existir crianças assim? Com a tecnologia que nós temos. Ele não está falando sobre tecnologia de lá, evitar, ele está falando sobre tecnologia de identificar a trissomia na gravidez e essas crianças serem abortadas. Inclusive, em alguns países da Europa, o número de crianças trissômicas se reduziu muito, porque assim que se identifica, elas são abortadas. E ele pensa assim, inclusive a filha dele só nasce por uma série de coincidências. Pelo menos é isso que dá a entender. Primeiro, ele está no Brasil e ele está no Brasil quando a mulher engravida, e aqui não se faz um exame que se faz na Europa, uma espécie de exame de sangue que dá para identificar a trissomia. Segundo, porque quando ele volta para a França, lá o médico está brigando com a tecnologia nova que ele não identifica muito bem. E a ultrassom que ele fez no Brasil não deu indícios, ou seja, a probabilidade era muito pequena. Ele só descobre quando a criança nasce, e aí é uma rejeição absurda. Né? E é muito interessante a forma que ele trabalha os sentimentos. É rejeição e culpa por rejeitar. Uma coisa bem legal aqui é que ele não se poupa. Ele realmente coloca os sentimentos dele. E isso torna o quadrinho bem interessante. Porque aí o caminho que ele faz se torna verossímil. É realista a forma que ele trabalha, porque ele vai se encantando pela criança aos poucos, ele vai se apaixonando. Né? O símbolo da rejeição dele é não dar banho na criança. Nesse sentido, ele não quer pegar no colo, e o símbolo da aceitação é quando ele dá esse banho. E ele vê que aquela criança é única, aquela criança ela é muito especial. E essa palavra especial é legal porque ele faz uma comparação da França com o Brasil e ele diz que o Brasil tem uma visão muito mais positiva das crianças trissômicas. Claro que ele está comparando com a cultura francesa, não quer que nós vivamos num paraíso. Ele vai ter que falar para a filha mais velha sobre a condição da irmã mais nova, e é muito engraçado, porque a menina, ele explica que é trissomia, e a menina fala: ela pegou uma trissomia. Fala com uma outra pessoa. Mas ele diz assim: eu não quero chamar minha filha de anormal, porque não é esse o caso. Ele fala: se fosse no Brasil, lá tem o termo especial, o termo excepcional. Vários brasileiros acreditam que é a criança que escolhe os pais. E o fato de uma criança trissômica ter escolhido a gente como família significa que elas não confiam em nós. E essa visão é bonita, né? Essa visão que ele tem do Brasil, assim, que julga que nós brasileiros olhamos de maneira mais positiva, né? Com um olhar mais bonito para a condição dessas crianças. De todo modo,
esse termo, assim, não era você que eu esperava, ele dá o que a gente pensar, né? Porque aqui no caso é um caminho com uma criança trissômica. Mas isso pode valer para qualquer criança. Eu sou pai há pouquíssimo tempo, né? Meu filho nasceu tem 9 meses, o Bento, uma criança linda. E eu tenho descoberto que nenhuma criança é aquilo que a gente esperava. Porque nossas expectativas, elas são ideias. Uma criança é uma pessoa. Uma pessoa é sempre mais complexa, mais bela e maior do que uma ideia. Então, as crianças, elas não são o que a gente projeta que elas sejam, elas são elas mesmas. Inclusive, isso é legal no quadrinho, ele pega uma frase que a mãe dele tinha colocado no quarto dele quando ele era criança, pelo visto era um projeto, quase o projeto de vida da mãe dele. Essa frase dizia o seguinte, né? Sobre os filhos, dizia que nós podemos dar o nosso amor a nossos filhos, mas não os nossos pensamentos, porque eles são únicos. E o que aparece aqui nesse Não Era Você Que Eu Esperava é é uma visão realista e eu vou dizer que esperançosa, assim, que não romantiza uma situação que tem grandes desafios. Inclusive no Brasil, por exemplo, há desafio de falta de estrutura para o atendimento, para ajuda, né? Uma situação que é desafiadora. Mas o quadrinho ele aponta para a dignidade da pessoa humana, né? Para a unicidade, para o caráter único e especial que cada pessoa tem. E ele mostra também como é que a abertura à vida e a abertura ao outro nos torna pessoas mais felizes, pessoas melhores. Cara, é bem legal isso aqui. E ele ensina muito sobre a trissomia de um jeito que não é didático, de um jeito que não é bobo, assim, né? Isso aqui ele não subordina a arte à mensagem, mas a mensagem está contida na arte de um jeito bem legal. E o traço dele é muito legal, um traço assim, cartunesco, ele insere umas piadinhas visuais que dão gosto de ver. E de novo, o cara realmente colocou os sentimentos dele aqui, sentimentos que podem ser comuns a muitos, né? Inclusive esse é um quadrinho que dá vontade de presentear, dá vontade que todo mundo leia. Um belo lançamento da editora Nemo. Inclusive eu agradeço por ter trazido isso para o Brasil, é muito legal. E o resumo do quadrinho está na própria capa. Vamos lá. Assim, não era você que eu esperava. Só que quando nós abrimos e vemos a orelha, tá isso aqui, ó. Mas estou feliz por você ter vindo. Bom, fica aí meus comentários e a indicação para que você leia isso aqui, porque realmente, ao meu ver, vale muito a pena. Encerrando sempre, a gente encerra sempre do mesmo jeito, né? Inclusive, isso é uma coisa legal, ajuda a gente a ter um jeito de concluir, que é pedindo que, se você gostou, dê teu like e se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. Toda semana tem vídeo sobre quadrinho aqui. Fica aquele abraço e até o próximo vídeo.